Exercício 26. Considere os dois tanques A e B, ambos contendo água, conectados conforme a figura a seguir. O tanque A está a 200 kPa, 2 bar, tem um volume específico de meio metro cúbico por quilo e possui um volume de 1 metro cúbico. O tanque B contém 3,5 kg a 0,5 MPa 5 bar e 400 graus Celsius. Tá? A válvula entre os dois tanques é aberta e atinge-se a condição de equilíbrio. Considere que o processo é adiabático. Tá? Então tem água de um lado e do outro. Está pedindo, determine, letra A, massa de água do tanque A no início do processo em quilo. B, a temperatura da água no tanque A no início do processo em graus Celsius. C, o título da água no tanque A no início do processo. D, o volume do tanque B em metro cúbico. E letra E, o volume específico ao final do processo em metro cúbico por quilo. Então, letra A, massa de água no tanque A no início do processo em quilo. Tá? Então, o volume específico é volume sobre massa. Foi dado o volume específico, nós temos o volume e a gente acha a massa. A massa é de 2 kg, ok? Letra B, temperatura da água no tanque no início do processo em graus Celsius. Então, olha só, atenção para a explicação aqui. Como o volume específico está entre o valor do volume específico do líquido saturado, 1,0605 vezes 10 menos 3 metros cúbicos por quilo, e o volume específico do vapor saturado, 0,8857 metros cúbicos por quilo. Isso significa que a água no tanque A, no início do processo, está na condição de saturação com a temperatura inicial de 120,2 graus Celsius, tá? Então, voltando aqui um pouco, nessa pressão de 2 bar, tá? A temperatura de saturação vale 120,2 graus Celsius. Tudo bem? Se o volume específico fosse menor que esse valor aqui, aí seria líquido, né? Líquido comprimido ou líquido superresfriado aí, tá? E seria líquido no caso. E o volume específico, se fosse maior que esse valor aqui, teria vapor superaquecido, ok? Bom, letra C, o título da água no tanque A no início do processo. Então, o título da água do tanque A no início do processo é o volume específico menos o volume do líquido saturado sobre a diferença do volume entre o volume do vapor saturado e o volume do líquido saturado, tá? Então, a gente pega esse meio, faz essa conta aqui, vai dar 0,5640 ou 56,40%, tá? Ou seja, no tanque A tem 56,40% de vapor e 43,60% de líquido. Isso aí é em massa, tá? D, o volume do tanque B em metro cúbico. Tá? Para a pressão de 5 bar e temperatura de 400 graus Celsius, sabemos que a água está na condição de vapor superaquecido, tá? E possui um volume específico de 0,6173 metros cúbicos por quilo. A pressão de 5 bar, a temperatura de saturação vale 151,9 graus Celsius. Como está na temperatura de 400 graus Celsius, tá? É maior, então significa que é vapor superaquecido. E aí a gente tem que olhar as tabelas A4, tá? Para pressão de 5 bar 400 graus Celsius, tá? Então, para pressão de 5 bar 400 graus Celsius, o volume específico tem 0,6173 metros cúbicos por quilo. E letra, então tá aqui, tá o volume do tanque, né? Então, o volume específico nós encontramos, nós temos a massa que é 3,5 e o volume é só multiplicar um pelo outro, tá? O volume vai ser de 2,161 metros cúbicos. Letra E, o volume específico ao final do processo em metro cúbico por quilo, tá? Ao final do processo, tá? Nós vamos ter que a soma dos dois volumes sobre a soma das duas massas vai ser o volume
específico final, tá? Então, a gente vai pegar aquele volume inicial de 1, mais o calculado agora no final, tá? Do B, a soma das duas massas, esse resultado vai dar 0,5747 m3 por quilo. Tudo bem? Exemplo, mistura de gás com abertura de uma válvula. Tá? Considere dois compartimentos A e B, ambos contendo ar, conectados por uma válvula, conforme a figura a seguir. Tá aqui. O compartimento A está a 500 kPa, 5 bar, está a uma temperatura de 400 Kelvin e possui um volume de 0,2 m3. E o compartimento B está a 200 kPa, 2 bar, está a uma temperatura de 300 Kelvin e possui um volume de 0,3 m3. A válvula entre os dois tanques é aberta e atinge-se a condição de equilíbrio. Considere que o processo é adiabático. Considere que o mol do ar vale 28,97 kg por kmol e a constante universal dos gases 8,314 kJ por kmol Kelvin. Então, determine, letra A, a massa do ar no compartimento A, B, a massa do ar no compartimento B, C, a temperatura final após a abertura da válvula e letra D, a pressão final. Então, vamos lá. Percebam que no outro exercício, no anterior, nós não calculamos a temperatura final da água nem a pressão final da água, tá? Bom, massa do ar no compartimento A. Então, ó, o ar é um gás ideal, nós vamos usar a equação dos gases ideais, nós temos tudo, tá? Menos a massa dele. E aí vai dar 0,8711 kg, ok? Então, a gente substitui o valor. Ó, cuidado, hein? A pressão está em kPa, volume de 0,2 m3, tá? O R barra 8,314 kJ por kmol Kelvin, temperatura em Kelvin, e o mol aqui, kg por kmol. Então, dá esse resultado aqui, beleza? Ó, para a letra B, nós vamos fazer a mesma coisa, tá? A massa, letra B, a massa do ar no compartimento B. Nós vamos aplicar a equação dos gases ideais, tá? E vamos substituir os valores, mas tudo para o tanque B, tá? Compartimento B. Ó, 200 kPa vezes 0,3 m3 é igual a massa de B vezes a constante, tá? Vezes 300 Kelvin, dividido por 28,97 kg por kmol. O resultado dá 0,6969 kg. E agora a letra C, que é a novidade, tá? Isso. Então, ó, a temperatura final após a abertura da válvula. Ó, sempre quando exercício desse tipo, que mistura, que há uma mistura, abertura de válvula, tá? E no caso vai ser considerado adiabático, tá? Ela é calculada através da primeira lei da termodinâmica. Então, ó, transferência de calor menos o trabalho é igual a variação da energia interna mais a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial, tá? Processo adiabático, esse aqui é 1, 2 é 0. Não realiza trabalho, o trabalho de 1, 2 é 0. Não tem variação de energia cinética, é 0. Pois os gases estão parados, né? Eles vão continuar parados depois que que a válvula estiver aberta. Energia potencial também é 0, porque está tudo parado ali, não tem variação de altura. Tá? Bom, e aí, o que sobra? Sobra que ΔU também é 0? Sim, sobra que a variação da energia interna é igual a 0. Só que tem que entender o seguinte, tá? Agora nós temos o compartimento A e o compartimento B. Então nós vamos ter a variação da energia interna no compartimento A, mais a variação da energia interna no compartimento B, referente ao B, tá? Então, ó, variação da energia interna do A é a massa de A vezes a energia interna final menos a energia interna do A inicial, tá? Lembrando que o sistema todo, ao final do processo, ele está em equilíbrio. Então, o gás B, o ar que vem do B e o ar que vem do A, eles estarão à mesma temperatura e à mesma pressão. Tá? Quer dizer, pressão mais ou menos. Tá?
Mas assim, vamos supor, eles vão estar na mesma temperatura. Sim, não, aí vai estar tudo igual. Mesma temperatura e mesma pressão também, tá? Estava pensando em uma outra coisa, mas mesma pressão, tá? Então, ó, a variação do ar é a massa do ar. Veja a energia interna final dele, do ar, né? Mas agora está tudo misturado e é o mesmo, o ar é só uma substância, né? O ar é um gás, só o ar, menos a energia do ar inicial, mais a massa do B, veja a energia interna final dele, né? No caso da mistura, menos a energia interna do B inicial. Isso aqui é igual a zero. Nós precisamos encontrar a energia interna final, que vai cair nessa expressão aqui, tá bom? Massa de A vezes a energia interna do A inicial, mais a massa do B vezes a energia interna do B inicial, sobre a soma das massas, tá? Isso aqui é uma média ponderada, tá bom? Então, ó, e aí olhando a tabela do ar, tá? Tabela A22, tá? Se não ficar na memória, vou confirmar que a gente tem dos outros gases. Isso, é a tabela A22, tá? A energia interna do ar no recipiente, além disso, processa a 400 Kelvin, vale 286,16. E para o B, a 300 Kelvin, vale 214,07 kJ por quilo. Ok? E aí a gente substitui os valores, tá? Os valores das massas já foram calculados, o resultado dá 254,12 kJ por quilo. Aí a gente olha na tabela, 254,12 está entre 250,02 e 257,24, que vai estar entre as temperaturas de 350 e 360 Kelvin. Interpolando, nós vamos ter que a temperatura final é igual a 355,7 Kelvin. Ok? Bom, espero que tenha entendido. Ó, letra D, a pressão final, calculada usando a equação dos gases ideais. Então, a pressão final vezes a soma dos dois volumes é igual a soma das duas massas, vezes o R, vezes a temperatura final, dividido pelo mol do ar, que é o mesmo. Tá? Então, ó, a soma dos dois volumes, a soma das duas massas, vezes o R, vezes a temperatura final, dividido pelo mol do ar. Então, a pressão vai dar 320,1 kPa, né? Então, ó, tanto a temperatura como a pressão tem que ficar entre o valor das condições do A e do B, né? Um valor intermediário, ok? Ok? Ó, aquecimento de água na condição de líquido comprimido, bom? Então, ó, calor é fornecido por uma quantidade de 0,2 kg de água em um processo a pressão constante de um bar. Inicialmente, a água está a 60 graus Celsius e é aquecida até a condição de vapor saturado. Tá? Considere a água como sistema, desconsidere os efeitos da energia cinética e potencial. Determine, letra A, o volume inicial do sistema em metro cúbico. B, a energia interna da água kJ por quilo na condição inicial. C, o volume final do sistema em metro cúbico. D, a energia interna da água kJ por quilo na condição final. E, o trabalho realizado pelo sistema em kJ. F, a variação da energia interna em kJ. E G, o calor transferido ao sistema em kJ. Tá? Então, lembre-se, ó, vamos começar. Olha só, vou voltar aqui só para lembrar aqui, ó. Calor é fornecido a 0,2 kg de água em um processo a pressão constante de um bar. Inicialmente a água está a 60 graus Celsius. Então a condição inicial é 60 graus Celsius e pressão de um bar. Então vamos lá. Então, ó, pressão de um bar é essa, assim, aqui nós vamos fazer o gráfico da temperatura em função do volume, tá? Esse aqui é a curva de saturação, pressão de um bar, tá? Tá aqui.
Só que ela está a 60 graus Celsius. Tá? A 60 graus Celsius, nós temos essa outra curva de saturação. Para 60 graus Celsius, a pressão de saturação vale 0,1994 bar. Tá bom? E na pressão de 1 bar, a temperatura de saturação vale 99,63 graus Celsius. Ok? Bom, só que ele está a 1 bar, esse ponto 1, tá? E temperatura de 60 graus Celsius. Então, olha só, tá? Então, significa o quê? Tá? Para essa condição, entre o ponto 1 e o ponto 1', que é o que está em vermelho aqui, tá? A temperatura é a mesma, só que a pressão do ponto 1 é maior que a pressão do ponto 1', tá? A pressão no ponto preto é maior que a pressão no ponto vermelho, tá? Então, significa que o ponto 1 está na condição de líquido comprimido. Ok? E aí, nós vamos fazer o quê? Qual propriedade que nós vamos usar para calcular o volume inicial do sistema em metro cúbico? Ok? Então, ó, eu vou ler aqui, ó, lembra que eu falei assim? Quando está nessa região aqui, nós vamos usar a condição do líquido saturado para a mesma temperatura, não importa qual que seja a pressão. Tá? Então, se ele está a 60 graus Celsius, nós vamos usar a condição de líquido saturado para a temperatura de 60 graus Celsius para determinar o volume específico inicialmente. Tá, ok? Então, ó, o volume específico inicial será o do líquido saturado a 60 graus Celsius e vale 0,0010172 metros cúbicos por quilo. Portanto, o volume inicial, substituindo os valores, vai ser de 2,034 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos. Tá? Esse volume específico é para temperatura de 60 graus na condição de saturação. Tá? Então, esse aqui é o volume inicial. Bom, vamos lá para a letra B. A energia interna da água em kJ por quilo na condição inicial. A energia interna será do líquido saturado a 60 graus e vale 251,11 kJ por quilo. Letra C. O volume final do sistema em metro cúbico. Então, ó, como a condição final é de vapor saturado a 1 bar, o volume específico tabelado vale 1,694 metros cúbicos por quilo. E o volume final vai ser dado, né, vai ser dado por essa expressão aqui. Só multiplicar 1,694 vezes 0,2, que vai dar 0,3388 metros cúbicos. D. A energia interna da água em kJ por quilo na condição final. Na condição de vapor saturado a 1 bar, a energia interna tabelada vale 2.506,1 kJ por quilo. Letra E. O trabalho realizado em um sistema pelo sistema em kJ. Tá? O trabalho para o processo a pressão constante é dado pressão vezes variação de volume. 100 kPa, tá? A gente vai pegar 1 bar e transformar para kPa, vezes a diferença de volume em metro cúbico. Tá? Esse resultado dá 33,9 kJ. E F, a variação da energia interna em kJ, tá? É só fazer o M vezes a variação da energia interna, substituir os valores, o resultado dá 451 kJ. Então, esse é o resultado. Letra G, o calor transferido ao sistema em kJ, tá? A gente vai usar a primeira lei da termodinâmica, ok? Q12 menos trabalho de 1 para 2 é igual a ΔU. Então, e a transferência de calor é a soma do trabalho com a variação da energia interna, que vai dar 484,9 kJ, ok?